A graça e a paz, noiva do Cordeiro, amados do Senhor. Que alegria, né? Estarmos mais uma semana reunidos para dar sequência àquela série de estudos sobre escatologia, né? E lembra que eu falei para os amados que o tema dessa semana seria: o mundo alcançará um período de grande paz nesses últimos dias. Será? Lembrando os amados irmãos que dia 22 de setembro passado, né? Esteve 50 líderes das maiores religiões do mundo, lá no Paquistão, assinando o Tratado Mundial de Paz. Entre eles, os principais, o preleitor, né? O principal preleitor ali era o Papa Francisco, né? Da maior religião do mundo, que é o catolicismo. E estava também o líder judeu, né? O senhor Joseph, e o islamismo, ou seja, a aliança que eles estão tentando fazer, né? Lembrando que entre aspas, um é contra o outro, né? Uns por não acreditar que Jesus é o Messias, tanto é que falaram sobre paz, mas o príncipe da paz não foi citado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até mesmo para não haver um conflito ali. E sabemos que existe interesses ocultos aí, né? Nessa união dessas três maiores religiões aí, devido à questão da construção do terceiro templo de Salomão, que o cenário já está prontinho, tá, queridos? Porque assim, como já foi falado, como eu falei para vocês, o projeto do metrô que liga o aeroporto de Jerusalém ao terceiro templo já está em andamento, e para o ano que vem ele já é concluído, tá? Então assim, é questão de um tempo muito curto para tudo isso acontecer, tá? Então vamos ficar atentos, porque eles estão promovendo uma paz mundial, mas vamos ver o que a Bíblia fala para nós, tá? A gente tem que ficar sempre com a Bíblia, a nossa base de fé, né, de segmento, né, de religioso, ou seja, nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada, tá bom? Colorida do meu menino, porque eu não achei a minha, mas é a palavra, é o que tá dentro que é o importante mesmo, tá bom? É como o que dizem, né? Você conhece o perfume não pelo frasco, mas pelo que tem dentro, né? E aqui é o que nós temos de mais cheiroso, vamos dizer assim, que é a palavra do nosso Senhor para as nossas vidas, tá bom? Que tem de mais precioso. Então vamos fazer a leitura do texto que vamos estar estudando hoje, tá bom? Ó, a Bíblia aponta para um futuro tenebroso de catástrofes sobre este mundo. Vamos fazer a leitura lá em Lucas 21, do 20 adiante, tá bom? Acompanhem comigo, amados. Aqui fala no subtítulo, ó, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. Ou seja, que paz é essa, né? Vamos lá. E disse Jesus ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia fujam para os montes. Quem estiver na cidade, saia logo, e quem estiver no campo, não entre na cidade. Verso de número 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. Tá vendo? A palavra de Deus vai se cumprir, amados. Toda. A gente querendo ou não, eles querendo ou não, a palavra de Deus será cumprida. Tá bom? Ai das mulheres grávidas e das mães que estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus, por não darem ouvido à palavra de Deus, né? E isso não é só lá, amados, é no mundo todo, tá? Por não darem ouvido à palavra de Deus, virá um castigo muito forte sobre esses que levaram uma vida de qualquer jeito,
né, não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, né, que levaram o cristianismo na brincadeira, né, achando que todos os caminhos levariam a Deus e vão descobrir que não, que o caminho é único e é Jesus Cristo. E muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isto. E no verso de número 25, tem um subtítulo também que eu vou estar falando para vocês. Olha que coisa linda. A vinda do Filho do Homem. E no verso 25 diz: E Jesus continuou: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, e todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. E todo o mundo e todas as pessoas desmaiarão de terror ao pensar o que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas acontecerem e acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Aqui está falando, amados, não é para nós não, tá? Em nome de Jesus, não é para nós. Isso aqui está falando para as pessoas que ficarem, que serão salvos pela misericórdia do Senhor, porque a Bíblia fala que naqueles dias todos que clamarem o nome do Senhor serão salvos. Então isso aqui é para aqueles que ficarem, tá? Aqueles que não subirem no arrebatamento. Olha as coisas que estão por vir, amados. Então vamos viver de uma forma sóbria, de uma forma levando a palavra do Senhor a sério, levando a nossa vida, o cristianismo a sério, né? Viver como pequenos Cristo, né? Que cristão, ele vem da origem em pequenos Cristos, então que venhamos viver desta forma, como pequenos Cristos, tá? Para que a gente ouça as trombetas tocar. Não vou imitar aqui a trombeta como pastor, porque eu não tenho esse talento todo. Já que na música vocês não me acompanharam, imagina as trombetas. Então deixa esses talentos aí, essas multifacetadas do pastor para ele mesmo, porque eu não tenho esse talento todo não. Tá bom? Então vamos ficar atentos, amados, porque será terrível para quem não subir, tá? Não será fácil não, passar com esse reinado do anticristo aí, acontecendo todas essas coisas, né? Não vamos aguardar para o último dia, não clamar pelo Senhor, não. Vamos subir no primeiro toque da trombeta. E como o pastor falou que o avô dele já ensinava para ele que Jesus está voltando, como Jesus voltou para o avô do pastor, voltou também para o meu pai, voltou para milhares e milhares de pessoas que creram nele e descansaram nele, né? Morreram crendo nele. Então as trombetas já tocaram para essas pessoas e um dia vai tocar para nós. Ou seja, da forma coletiva, o Senhor vindo com seus anjos tocando essa trombeta para nós que estamos vivos ser arrebatado, ou quando a gente descansar o sono eterno e a gente também se encontrar com ele, tá bom? Então, de uma forma ou outra, essas trombetas vão tocar sim, e Jesus também está voltando sim, tá bom? Dando sequência aqui, ó. Não prevendo um futuro glorioso de paz para os que rejeitaram a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, vou fazer uma leitura para vocês também, tá bom? 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Acompanhem, por favor, a leitura da palavra. A misteriosa maldade que está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa isto acontecer. Então, ou seja, isso aí vai acontecer, amados, depois da retirada do Espírito Santo. Ou seja, quando as trombetas tocarem, que a gente subir, vai ficar difícil, amados. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo de Deus. Então, quando as trombetas tocar que seremos em nome de Jesus arrebatados, o Espírito Santo também sai. Então, as pessoas não vão ser mais convencidas pelo Espírito Santo, ele não vai habitar mais dentro das pessoas. As pessoas vão ter que aceitar Jesus pelo seu intelecto. Olha como que vai ser difícil, não vai ter mais o Espírito Santo que vai convencer, e sim o próprio intelecto da pessoa vai estar identificando tudo isso que vai acontecer e vão lembrar de que já ouviram a palavra ser pregada. Vão lembrar que aquelas profecias acerca do Filho de Deus, que muitos não creram que ele era o Filho de Deus, aconteceu. Aconteceu, então eles vão lembrar disto e vão aceitar Jesus naquele último momento ali. Entendeu? Então vai ficar muito mais difícil, porque o Espírito Santo será tirado, aí o inimigo vai vir reinar, tá? Então vai ficar bem tenso o negócio para quem ficar, tá bom? Dando sequência aqui. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Aleluias. E o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que são ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir naqueles a fim de que acreditem no que é falso. E o resultado disto é que serão condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer no pecado. Viveram uma vida de qualquer forma achando que só existe o presente e o agora, que não importa o amanhã, né? Quantas e quantas religiões, amados, não acreditam num paraíso ou na salvação em si. Acha que a vida é só esse momento aqui, que o inferno e o céu é contos da carochinha. Ao quantos não crê, amados. Por isso que vive uma vida de qualquer forma. E para aqueles que se intitulam cristão também, que vive de qualquer forma, preocupados só em encher o bolso, viver uma vida aqui, não pensando lá no céu, nós temos que viver aqui porque somos, né, parte desse planeta, mas com pensamento no céu, tá? Pensamento ligado em Deus, com as atitudes celestiais, com pensamento em Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Amados, para quem ficar é tenebroso mesmo, né? É assustador. Mas que não venhamos ser nós, né? Nem nós, né? A nossa geração, nossos filhos e familiares, né? Por isso devemos ser os arautos do Senhor aqui, pregar a palavra de Deus, insistir em pregar a palavra de Deus, porque isso é para mim e para você o mandamento do Senhor. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então é para mim e para você, tá? Então venhamos se engajar nesse exército de Cristo aí. Dando sequência ao estudo aqui, queridos, Deus, porém, em sua misericórdia, preparou um período de tempo quando aqueles que o servem usufruirão por um longo período na presença confortante de Cristo sobre a terra. Que aqui está falando sobre o reinado milenar, né? Então, haverá sim um reinado milenar, que uma determinada religião... Eu não falo sobre religiões, amado, porque assim, eu não quero ofender ninguém, entendeu? Porque não é a religião em si que salva, é sim Jesus Cristo, né? E aqui falou que também que não aceitaram a verdade. Lá em João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus Cristo e sua palavra. Então, amados, é aqueles que não aceitaram a verdade, né? Não é para aqueles que aceitaram, é para os que não aceitaram a verdade. Preferiram, né, folgar com o pecado, vivendo uma vida de pecado. Então é para esses essa palavra aí tenebrosa, né? Então, como foi falado aqui no início, alcançará um período de grande paz nesses últimos dias, é o que as religiões estão, entre aspas,
promovendo, né, essa reunião que teve no dia 22 de setembro, falando sobre... Assinaram esse Tratado de Paz, tá? E logo terão uma nova reunião em alguns anos para estar reafirmando esse compromisso. Porque, ao meu ver, tá, amados, eu posso estar equivocado nisso, mas esse desarmamento mundial também tem um propósito. Tem um propósito, porque assim, as pessoas, no geral, se a massa aderir a isso e ficar despreparada, né? Questão de... Não que eu esteja fazendo apologia a armas de fogo, tá, amados? Não é isto. Porém, é muito mais fácil quando o anticristo vem com esse exército subjugar as pessoas e as pessoas não terem como se defender. Então vai ser muito mais fácil para eles impor algo pela força militar, né? Pela força bélica, para pessoas que estão despreparadas, não tem nem como se defender. Então vai ficar muito mais fácil. Tá vendo que uma coisa liga a outra, eles não estão fazendo as coisas sem pensar numa consequência no futuro. É tudo planejado, amados. Então não acha que esses aí são bonzinhos, que não são, tá? Porque os rumores de guerra já estão acontecendo, né? Como está falando lá em Mateus 24, essas coisas já estão acontecendo, né? Não sei se vocês acompanham, mas a guerra na Ucrânia ainda continua e a Rússia ameaça, tá? Com bomba nuclear. E o próximo tema da semana que vem, olha só que interessante. Este mundo será destruído numa grande guerra nuclear. Será? Entendeu? Será? Porque assim, já está havendo esses rumores, tá, de guerras nucleares, porque a Rússia está ameaçando e os Estados Unidos entrou em defesa e falou que se caso eles se atreverem a enviar uma bomba nuclear para lá, os Estados Unidos entra em defesa e envia para lá, ou seja, é um start para uma terceira guerra mundial. Então vamos ficar atentos, vigilantes e vamos viver o hoje como se o amanhã não existisse, porque de fato na nossa vida não existe ainda. Porque quando chegar o amanhã, vai ser hoje para nós. Vocês entendem? Entendeu? Então o amanhã pertence ao Senhor, não a nós. E se Deus resolver nos recolher amanhã ou hoje mesmo, que venhamos estar preparados, tá? Guarde essa palavra no seu coração com temor e amor. Que eu declaro sobre a vida dos irmãos uma semana abençoada e guardada no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.